Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, estamos de volta aqui com mais um vídeo. E dessa vez a gente vai fazer um vídeo, eu estou fazendo um vídeo para mostrar o desenvolvimento da cenoura naquele novo tipo de processo de adubação e tipo de terra, né? Textura da terra. No primeiro plantio que eu realizei, a cenoura ficou numa terra mais compacta. Então tem esse vídeo aí no YouTube. A cenoura ficou muito mal desenvolvida. Ela tentou se desenvolver, mas como a terra estava muito compacta, ela não se desenvolveu satisfatoriamente. Criou lá o tubérculo e tudo mais, a folhagem, mas ela não se desenvolveu. Desta vez, eu fiz o plantio no mesmo galão de 5 litros, usando o mesmo tipo de adubação. É importante frisar que nessa adubação eu não usei esterco, de esterco bovino, esterco de cavalo e também não usei cama de frango. Eu usei apenas a adubação coletada na composteira e folhas secas. Então, usei substrato de folha seca e usei a compostagem, o resultado da compostagem de casca de legumes e de frutas coletado na composteira. Não usei esterco, tá? Isso é importante frisar. Usei também a adubação líquida, como fertilizante líquido que a gente coleta desta composteira. Então, basicamente, eu estou fazendo a adubação independentemente de esterco. Somente nesse primeiro experimento, somente com a adubação coletada na composteira. Então, além disso, desta vez, eu fiz uma aeração maior na terra. A terra, a gente vai ver que a terra está mais solta, está muito mais solta. Está quase uma areia, está bem arenosa. E a cenoura se desenvolveu, no meu entender, se desenvolveu muito bem. Tá? Então, esse foi o primeiro experimento, com 2 galões de 5 litros, tá? Com esse galão de cloro, que vocês vão verificar aí na filmagem. Mas eu achei que ficou muito bom. Isso, apenas em 120 dias, a gente já começa a coletar cenoura real, cenoura pronta para ser consumida numa primeira escala, para consumo próprio, obviamente. Isso não é para vender, isso é para um cenário que você possa fazer em casa, num apartamento, dentro de casa, né? Então, aqui no terraço, né? Como o próprio nome diz, horta no terraço. Então, é assim que a gente está fazendo, tá? O processo de gotejamento também foi satisfatório, tá? Eu coloquei um gotejamento automático e tudo isso favoreceu o desenvolvimento da cenoura. Vamos lá ver como é que ficou. Então vamos aí, ó. Essas são as primeiras cenouras, né, que nós estamos coletando. A cenoura é da família das tuberosas, né, um tubérculo, e é produzido num clima da cenoura. É um clima frio a ameno. Então, na região que a gente está aqui, é uma região quente. Eu estou conseguindo produzir cenoura num clima muito quente, porque é zona oeste do Rio de Janeiro. E aqui sempre faz muito calor. E mesmo assim a gente está conseguindo obter esse resultado com essas cenouras que a gente está vendo aí. Dentro desse galão de 5 litros, para esse tamanho aqui, para consumo próprio, está sendo muito bom. Tá? Eu já considero isso aqui como um avanço, como um sucesso na nossa pesquisa aqui, no nosso experimento. Essas aqui, elas ficaram muito próximas uma das outras, tá? Essas 3 aqui, elas foram... eu acabei deixando essas 3 juntinhas, ó, tá até uma outra aqui, ó, e estava também crescendo junto, já envolvendo a outra ali. Então, o que acontece? Como estava muito próximo uma das outras, 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no mesmo espaço ao mesmo tempo, elas ficaram pequenas, né? Ficaram pequenininhas, mas mesmo assim ficou bem melhor do que a última que a gente produziu. Essa aqui, ela foi produzida nesse galão de 5 litros, a gente vai ver aqui, ó. Ela está sozinha. E é interessante porque a folhagem dela ficou muito espessa, ficou muito densa, ficou muito interessante essa folhagem. E ela foi gerada isolada aqui nesse galão de 5 litros. Tá? E a terra está bem fofa, olha só como é que a gente pode, com o próprio dedo aqui, a gente já pode fazer essa separação aqui, ó. Está totalmente diferente do que aquela primeira
terra que a gente fez, tá? Tá bem presa aqui, eu tô com medo de quebrar ela, então a gente vai aos poucos soltando e a gente vai falando. A cenoura, ela precisa de um clima frio. Ela é produzida em regiões do sul e sudeste do Brasil, tá? Em 2001, aqui fazendo pesquisa pelo site da Embrapa, nós tivemos uma base de 800 mil toneladas da produção desse tubérculo no Brasil, isso em 2001. Eu não encontrei pesquisa mais recente, né? Os sites estão muito desatualizados com relação à parte de agricultura, né? Eu, pelo menos, não vi. Então, aqui, ó, como é que a terra está bem fofinha, tá vendo? Então, essa cenoura, ela está sendo produzida num clima quente. Então, eu tenho que colocar esse gotejamento automático, né, que a gente já experimentou, já viu que está dando certo. Essa garrafa aqui de 2 litros, né? E fica gotejando aqui, a cenoura fica sempre hidratada. E com esse adubo aqui. Com relação ao adubo, eu não faço adubação com esterco. Muito embora a cenoura ela precisa de 2 elementos básicos, fósforo e potássio. Então a cenoura ela tem que ter esses 2 macronutrientes, se eu não me engano é macronutriente mesmo, que é o fósforo e o potássio. Olha só como é que tá. Ela gerou sozinha, por isso que ela cresceu e desenvolveu melhor, tá vendo? A folhagem dela tá bonita, tá espessa, tá densa e a raiz, observa que a raiz ficou bem maior do que as outras 3 que nasceram juntas. Obviamente porque ela se nutriu sozinha do substrato que estava ali, tá? Então fósforo e potássio. Pelo desenvolvimento dessa cenoura, eu posso garantir que a nossa compostagem está muito rica nesses 2 macronutrientes. Existem outros nutrientes também, que é o nitrogênio. Por isso que o nitrogênio ele entra aí pela adubação foliar. Mas como eu estou usando pó de café, aquela borra, aquele resto de pó de café, a borra de pó de café, eu estou colocando direto na composteira. E isso também favorece na produção de nitrogênio aí da nossa composteira. Então, são 2 cenourinhas, são pequenas, né? Estão bem pequenas, mas foi interessante. Tem que deixar a muda da cenoura isolada, não pode crescer junto. E tá aí a nossa cenoura cultivada em vaso de galão de 5 litros. Ela podia crescer mais, né? Ela podia crescer mais. Mas está aí a nossa cenourinha com a folhagem ficou muito densa. É interessante que até pelo aspecto da folhagem você vê a saúde da planta, tá? Você vê a saúde da planta. A planta, a análise visual da planta também conta muito. E como tudo, a gente não tem equipamento tecnológico, não temos um equipamento técnico, instrumentos para medir a quantidade dos nutrientes, dos macros e micronutrientes do adubo. Mas pelo aspecto, a gente pode garantir que a nossa adubação produzida aqui, o nosso adubo produzido na composteira, é um adubo rico nesses macro e micronutrientes necessários para o desenvolvimento da planta, tá? Outra coisa importante é isso, ó, a terra tem que estar bem solta para produzir a cenoura, tá? Olha só que interessante. Ela está bem solta, está bem diferente do que aquela primeira terra que nós experimentamos. Estava cheia de pedra, estava muito compactada e dessa vez a terra está bem solta e é assim que a gente vai produzir cenoura daqui para frente com esse tipo de adubo, com esse tipo de textura na terra, tá? Olha só que interessante. É assim que tem que ser. Então valeu a experiência, está valendo a experiência, está valendo o experimento na produção de cenouras em 120 dias, né, um pouco menos que 120 dias, a gente já tem cenoura produzida em galão de 5 litros. Assim, então a gente aumenta aí a nossa produção, a gente vai buscar ampliar essa fórmula, tá? Tá aí a cenoura, para a gente poder produzir cenoura em casa. Tá? Um cenário
de consumo próprio. A gente não vai produzir para vender. E aí o resultado final é esse aí, ó, um arrozinho já com a nossa cenoura pronta para o consumo. É isso, ok, gente? Então, se você gostou aí do vídeo, dá aquele like, segue a gente aí no canal, que a gente está demonstrando aí o êxito e o sucesso das nossas pesquisas aí na produção de alimentos em casa, em saco plástico e em galões de 5 litros. Valeu?